Olá, amigos, companheiros queridos, saudamos a todos, desejando um dia de muita paz, de muita alegria e de infinita harmonia. Nesse mês de dezembro, onde se aproxima cada vez mais a celebração em todo o planeta do nascimento de Jesus, em sua chegada em nossas vidas, das suas lições, das suas mensagens, dos seus ensinamentos, onde cada vez mais nos acordamos como espíritos imortais. Com esse desejo sincero e fraterno, hoje iremos fazer a leitura do nosso livro Vinha de Luz, dessa mensagem que o Espírito Emmanuel nos trouxe no livro, a mensagem 156, que tem como título O Vaso. Ele inicia com versículo 4, capítulo 4, de uma epístola de Paulo, a primeira aos Tessalonicenses, em que disse: cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. A recomendação de Paulo de Tarso aos Tessalonicenses ainda se reveste de plena atualidade. O vaso da criatura é o corpo que lhe foi confiado. O homem comum, em sua falsa visão do caminho evolutivo, inadvertidamente procura saturá-lo de enfermidade, lama e sombras. Em toda a parte observam-se consequências funestas de semelhantes desvios. Aqui aparecem abuso da alimentação, além surgem excessos inconfessáveis. Existências numerosas esbarram no túmulo à maneira de veículos preciosos atropelados ou esmagados pela imprevidência. Entretanto, não faltam recursos da bondade divina para que o patrimônio se mantenha íntegro nas mãos do beneficiário, que é a nossa alma imortal. A higiene, a temperança, a medicina preventiva, a disciplina jamais deverão ser esquecidas. O pai compassivo não se despreocupa das necessidades dos filhos, mas sim os próprios filhos é que menoscabam os valores que a sabedoria infinita lhes empresta por amor. Alguns superlotam o vaso sagrado com bebidas tóxicas e estonteantes. Transformam-no outros em máquina da gula carniceira quando não despedaçam nos choques do prazer delituoso. Em obedecer aos impositivos de equilíbrio na lei divina, reside a magnífica prova para todos os filhos da inteligência e da razão. Raros saem dela integralmente vitoriosos. A maioria espera milagres para exonerar-se dos compromissos assumidos, olvidando que o problema do resgate, do reajustamento, compete a cada um. O melhor pai terrestre não conseguirá preservar o vaso dos filhos, senão transmitindo-lhes as diretrizes do reto proceder. Fora, pois, da lição da palavra e do exemplo, é imprescindível reconhecer que cada criatura deve saber possuir o próprio vaso em santificação e honra para Deus. Que alerta, para todos nós, e um grande alerta. Esse vaso é o nosso corpo físico, é o veículo pelo qual utilizamos para vir ao planeta Terra. Um planeta material, pois ainda estamos lutando dentro de nós a nossa luta interior com questões ainda da própria materialidade, a questão do orgulho, do egoísmo e da vaidade. Situações essas que só serão confrontadas na matéria, na vida de relação material. Por isso, estudamos, refletimos,
procuramos analisar essas nossas emoções, esses nossos instintos mais primitivos de sobrevivência e observar que já é chegada a hora da luz da razão em nossas vidas. Não precisamos mais sobreviver em lutas, para nos mantermos. Nós já descobrimos que já vencemos essa fase primeira do espírito, que é de necessidades exclusivamente materiais, daquele que busca se abastecer e fazer de tudo porque vai ter dia de perecimento. Já vivemos em outras sociedades onde outros ideais devemos possuir em mente para continuarmos uma caminhada de elevação. Então, ele nos fala aqui que quando nos falta a visão desse caminho evolutivo e que iremos caminhar de necessidades exclusivamente morais para necessidades materiais e morais, até que um dia possamos viver de necessidades exclusivamente morais. Quando nos falta essa ideia de progresso, de evolução espiritual, o que acontece? Esse corpo sofre, porque a nossa visão é uma visão restrita e imediatista, procurando preenchê-lo da ausência de Deus, de uma visão de futuro, porque falta confiança no futuro. Então, a gente vai saturar esse corpo, nós mesmos vamos ser os responsáveis pela enfermidade, pela lama, pela sombra. Muitas vezes é o abuso de alimentação. Morre-se mais gente pela alimentação incorreta de abuso do que pela sua falta. Vocês sabiam disso? Eu também não, mas descobri. Abuso da alimentação. Então, talvez muitos de nós ainda trazem na memória aquelas épocas que vivemos e passamos fome, não é? De carestia, de que éramos nômades. Não sei, muitas vezes vivemos numa casa onde nunca faltou a alimentação necessária para cada dia, mas ao nos depararmos com a comida, não se consegue controlar. Se busca preencher e guardar para um dia que vai ter falta. Então, onde é essa memória? Precisamos investigar. Talvez isso seja passado. Talvez essa ausência de alguma coisa não seja mais a falta de alimento material, e sim do alimento espiritual. Será que nós já nos saímos dessa fase e já conseguimos nos comportar com equilíbrio diante do alimento? Quando ele nos fala aqui, excessos inconfessáveis, imprevidência. Nós somos apenas beneficiários, desse corpo. Nós estamos nos beneficiando dele. Não nos pertence. Tudo aquilo que fizermos ele sofrer por imprevidência nossa, ficará marcado no nosso corpo espiritual e depois precisaremos expurgar. Às vezes a gente pensa, quantas criaturas renascem, não podendo se alimentar, tendo que buscar uma reencarnação em que os limite dessa maneira. Nada nos é proibido, mas nos é colocada a ideia de equilíbrio. O uso é bem-vindo, mas não o abuso. E muitas vezes nós esquecemos disso. Então ele fala aqui, a higiene do corpo. Nós precisamos higienizar o nosso corpo. Nós precisamos ter temperança, nem a covardia, nem a imprudência, nos colocarmos de forma, com temperança na vida, sem abuso. A medicina preventiva precisa ser utilizada.
antes que a gente faça uso de medicamento. A gente não sabe que algumas coisas fazem mal, é a medicina preventiva, quando a gente cuida antes que aquilo aconteça. A gente busca se alimentar, beber, dormir dentro do equilíbrio, para que aquilo não cause no desequilíbrio uma doença. Então, ele nos diz aqui, Emmanuel, que Deus, não se despreocupa das nossas necessidades. Ele conhece as nossas necessidades reais. Ele não se despreocupa a gente ver os passarinhos, ver a erva do campo. Por que você acha que Deus iria nos faltar com algo que nos fosse imprescindível? Sempre nos chegará. E aí ele fala aqui, mas alguns superlotam o vaso sagrado com bebidas tóxicas e estonteantes, e outros transformam o corpo em máquina de gula carniceira, de carne, quando não despedaçam o choque do prazer delituoso. Nós olhamos aqui quantas criaturas conhecemos que fazem mal através do tóxico a si mesmo e a todos aqueles que a amam e que têm que conviver com ela. São egoístas. É a fuga da vida, é a fuga do entendimento. Elas buscam, de uma certa maneira, amortecer a dor que elas sentem dentro delas, através dessas situações, do qual não terão como fugir, vão ter que aprender a enfrentar. Então ele fala aqui, obedecer aos impositivos de equilíbrio na lei divina. Equilíbrio reside a magnífica prova para todos os filhos da inteligência e da razão. Somos nós, filhos da inteligência e da razão. As luzes da inteligência e da razão, mostrando-nos que o instinto de sobrevivência, nós já temos inteligência para vencer determinados obstáculos. Nós sabemos em busca de contornar determinadas situações. Nós já possuímos o progresso, as luzes do progresso, que nos permitem sobreviver com medicação, com outras formas de alimentação. Nós já somos capazes de ter esse discernimento, tudo com equilíbrio. Não significa aqui ninguém deixar de comer ou estar aqui impondo qualquer dieta, mas que nos portemos com educação frente às coisas da vida, com equilíbrio, com entendimento. A gente vai lembrar aqui que muitas pessoas se esquecem que querem se exonerar com milagres esquecidos, que cabe a ela o reajustamento de cada um. A escolha é nossa. A escolha é nossa. Paulo nos fala aqui na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, está lá no versículo 23. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Então nós temos o livre-arbítrio. Sim, a sociedade nos coloca de frente de uma série de situações que dizem respeito ao uso. E cabe a cada um de nós o reajustamento à lei do equilíbrio. Vejam bem, às vezes a criatura se encontra com um vício que ela pode falar assim: nunca mais vou usar esse entorpecente, nunca mais vou usar esse tipo de situação que me faz mal. Aí ela vai, larga aquilo para lá e abandona, não é? Ela já conseguiu ali se determinar e ter uma disciplina e saber o quanto que ela se reconhecer como frágil, já capaz de se conviver com aquilo dentro do equilíbrio. Outras não. Eu não tenho equilíbrio ainda emocional e espiritual para conviver com essa situação. Prefiro me afastar. A pessoa tem que se conhecer. Mas vejamos a comida. A comida não tem como a gente falar assim: eu nunca mais vou comer.
Não, nós temos que comer, nós temos que nos alimentar todo dia. E cabe a nós dosarmos o equilíbrio da alimentação. Então não é alguma coisa que podemos falar assim, nunca mais quero ver isso, para não me tentar. Não, a alimentação nós temos que trabalhar. Olhar e discernir, isso não me faz bem, isso aqui não é necessário, isso aqui vai fazer mal no futuro. O que eu vou usar para o meu corpo físico, em relação, né, a todo o meu ser, o que eu estou colocando, o que eu estou estampando, o que eu estou colocando para dentro de mim, o imprimindo na minha carne. São situações que precisamos pensar. Mas não me convém. Mas é lícito. Não é proibido. Mas não me convém mais. Isso não me edifica. É quando a gente já tem essa compreensão. Mas fulano usa. Mas eu não quero para mim. Eu já tenho um compromisso com o que é bom, com o que é belo, com o que é sadio. Eu tenho um compromisso com Jesus. E aqui ele fala aqui, que no finalzinho, no último parágrafo, o melhor pai terrestre não conseguirá preservar o vaso dos filhos, senão transmitindo as diretrizes do reto proceder. Fora, pois, da lição da palavra e do exemplo, é imprescindível reconhecer que cada criatura deve saber possuir o próprio vaso em santificação e honra para Deus. Como eu posso transmitir para um filho ou manter o meu filho na preservação da vida se eu não der um exemplo de um procedimento correto? A gente vai, né? O exemplo e a palavra. Mas a minha palavra tem que estar consubstanciada pelo meu exemplo. Eu não posso falar para o meu filho, olha, isso você não pode usar que faz mal ao teu corpo, e ele olha e me vê naquela situação. Olha a responsabilidade dos pais, dos tios, dos avós, de todos aqueles que convivem com essas almas ainda no início da vida. Olha a responsabilidade. A gente pensa que eles não estão vendo? Eles sabem de tudo. São muito perspicazes. Eles percebem que tem alguma coisa que não está bem, existe um desequilíbrio. E muitas vezes, esse desequilíbrio que lutamos internamente, em que precisamos ser mais fortes ainda quando temos filhos ou alguém sobre a nossa tutela. Lembremos que serão trazidos outros espíritos com aquelas mesmas dificuldades, porque ali é o campo mais favorável para que eles também aprendam a se dizer não, a se disciplinarem e se reajustarem diante de Deus. Então, se os nossos pais, avós, tios, encarregados da nossa educação, não conseguiram resistir e falharam, e nascemos nesse lar com a facilidade daquela situação, lembremos que cabe a cada um de nós, depois da consciência desperta, o trabalho por si mesmo. Alijarmos de tudo aquilo, retirarmos do nosso convívio mental tudo aquilo que não mais edifica e utilizarmos o nosso corpo sagrado, o nosso tabernáculo divino para santificação, como ele nos fala, né? Santificação em Deus. Então, companheiros, santificação e honra de Deus. Que possamos no dia de hoje pensarmos muito sobre o que temos feito com esse nosso vaso divino. Que Deus nos ilumine, que os nossos guias e mentores nos ajudem a perceber, a intuir, a encontrar dentro de nós a disposição sempre para o equilíbrio necessário da vida com o Pai. Muita paz a todos,
às vossas famílias e a todos aqueles espíritos que ainda necessitam, tanto como nós, de equilíbrios em diversas maneiras, diversos setores da própria vida. Mas confiemos que quando temos o esforço, confiamos em Jesus, caminharemos para isso que buscamos conquistar. Muita paz a todos.